Capítulo 17, 1 Crônicas, subtítulo: Davi deseja edificar o templo do Senhor. Davi estabeleceu-se em seu palácio. Então disse ao profeta Natã: Estou aqui morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor continua numa tenda. Natã respondeu a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Mas, naquela mesma noite, veio a palavra de Deus a Natã: Vai dizer a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para que eu habite nela. Não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho ido de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, pelos vários lugares por onde tenho viajado, com todo Israel. Alguma vez disse a algum dos juízes de Israel, aos quais ordenei que cuidassem do meu povo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Portanto, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do campo onde cuidavas das ovelhas, para que fosses príncipe do meu povo Israel. Estive contigo por todos os lugares por onde andaste e destruí todos os teus inimigos de diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel num lugar, e ali o plantarei, para que habite no seu lugar. Não seja mais perturbado e nunca mais seja oprimido pelos perversos como antes, como no tempo em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. Agora subjugarei todos os teus inimigos e te declaro que o Senhor te edificará uma casa. Quando os teus dias se completarem e fores para os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa para mim, e estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Não desviarei dele a minha misericórdia, como a desviei daquele que foi antes de ti, mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Natã relatou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Subtítulo: A oração de Davi. Então o rei Davi entrou, sentou-se diante do Senhor e disse: Ó Senhor Deus, quem sou eu e quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Ó Deus, isso ainda foi pouco aos teus olhos, pois também falaste da família do teu servo e me trataste como um homem ilustre. Ó Senhor Deus, que mais te poderá dizer Davi acerca da honra com que tratas o teu servo? Tu conheces bem o teu servo, ó Senhor, por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, fizeste toda esta grandiosidade, revelando todas estas grandes coisas. Ó Senhor, não há ninguém semelhante a ti, e não há Deus além de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Que nação da terra é semelhante ao teu povo Israel, a quem tu, ó Deus, resgataste para ser teu povo, tornando-te famoso e operando esses grandes e terríveis feitos em favor do teu povo, que do Egito resgataste para ti, expulsando de diante dele as nações e os seus deuses. Pois estabeleceste para sempre o teu povo Israel como teu próprio povo e te tornaste o seu Deus. Ó Senhor, seja agora confirmada para sempre a tua promessa acerca do teu servo e acerca da família dele, e faze como prometeste. Seja o teu nome estabelecido e glorificado para sempre. E diga-se: O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. Sim, é Deus para Israel. Que a família de teu servo Davi permaneça firme diante dele. Meu Deus, tu revelaste ao teu servo que lhe edificarias uma casa. Por isso, o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Ó Senhor, tu és Deus e falaste esta boa palavra acerca do teu servo. Agora, conforme a tua vontade, abençoa a família do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti. Porque o que tu abençoas será abençoado para sempre. Ó Senhor. Capítulo 18, 1 Crônicas, subtítulo:
as vitórias de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou. Conquistou Gate e os seus povoados, que estavam em poder deles. Também derrotou os moabitas, que se tornaram sujeitos a ele, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, perto de Ramate, quando este ia retomar o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi lhe tomou 1.000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria. Também aleijou todos os cavalos dos carros, exceto 100 deles. Quando os sírios de Damasco vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 de seus homens. Então Davi estabeleceu guarnições entre os sírios de Damasco, e os sírios se submeteram a ele, pagando-lhe tributos. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Davi pegou os escudos de ouro dos servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também tomou grande quantidade de bronze de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, com o qual Salomão fez o tanque de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão saudar e felicitar o rei Davi por ter lutado contra Hadadezer e por tê-lo derrotado, pois Hadadezer guerreava sempre contra Tou. Adorão enviou-lhe também todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as nações, dos edomitas, moabitas, amonitas, filisteus e amalequitas. Além disso, Abisai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele também estabeleceu guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram sujeitos a Davi. E o Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que ia. Davi reinou sobre todo Israel. Ele administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailute, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era escrivão. Benaia, filho de Joiada, liderava os quereteus e peleteus. E os filhos de Davi eram conselheiros do rei. Capítulo 19. 1 Crônicas. Subtítulo: A guerra contra os Amonitas. Depois de algum tempo, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: Serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Davi enviou mensageiros para consolá-lo por causa de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas para consolar Anum, os chefes dos Amonitas disseram a Anum: Pensas que Davi enviou consoladores em honra de teu pai? Na verdade, os seus servos vieram para reconhecer e espiar a terra, a fim de destruí-la. Então Anum tomou os servos de Davi, raspou-lhes a barba, cortou-lhes metade das vestes até as nádegas e os mandou embora. Davi foi avisado do que havia acontecido a esses homens. Então enviou mensageiros ao encontro dele, pois foram muito humilhados. O rei disse: Ficai em Jericó, até que vossa barba cresça, e então voltai. Vendo Anum e os amonitas que haviam provocado ódio em Davi, mandaram 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, de Arã, Maacá e de Zobá. Eles alugaram 32.000 carros e o rei de Maacá com o seu exército, os quais vieram e acamparam diante de Medeba. Os amonitas também se ajuntaram nas suas cidades e vieram para a guerra. Ouvindo isso, Davi enviou Joabe, com todo o exército dos guerreiros, para lutar contra eles. Os amonitas saíram e se posicionaram para a batalha, à entrada da cidade, mas os reis que tinham vindo ficaram separados no campo. Quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores homens do exército de Israel e alinhou-os contra os sírios. Então entregou o restante das tropas a seu irmão Abisai.
para que as alinhasse contra os amonitas. Joabe disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei socorrer-te. Sê forte, e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então Joabe e as tropas que estavam com ele se aproximaram dos sírios para o ataque, mas estes fugiram dele. Quando os amonitas viram que os sírios fugiam, eles também fugiram de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, mandaram chamar os sírios que habitavam além do rio. Eles vieram sob a liderança de Sofaque, comandante do exército de Hadadezer. Ao ser informado disso, Davi ajuntou todo Israel, passou o Jordão e foi ao encontro deles, posicionando-se contra eles para a batalha. Quando Davi já estava posicionado para a batalha, os sírios atacaram. Porém, os sírios fugiram de Israel, e Davi matou 7.000 condutores de carros deles, e 40.000 homens de infantaria. Também matou Sofaque, general do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram paz com Davi e se submeteram a ele. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os amonitas.